A liderança de Paulo. Este será o título da 12ª lição do quarto trimestre de 2022 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição de número 12 da classe de jovens. Nós estamos quase finalizando esta revista pela graça do nosso Senhor Jesus, onde nós falamos sobre a liderança cristã. Nós estudamos sobre o que é a liderança cristã e temos aprendido com alguns exemplos. E hoje nós iremos falar sobre o segundo nome mais importante do Novo Testamento, não só no quesito liderança. E é claro que ele também é um modelo de liderança, e você sabe que o primeiro é Jesus, não é mesmo? Pois o segundo é o apóstolo Paulo, e hoje nós iremos falar sobre como ele foi usado pelo Senhor na igreja, que estava nascendo ali do primeiro século. Então, o texto principal da nossa lição está lá em Atos, no capítulo 9 e versículo 15. E nos diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. E o resumo da lição nos fala que Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. A leitura bíblica em classe, o texto bíblico, está em Atos, no capítulo 20, dos versículos 18 ao 24. E os objetivos da nossa lição são: primeiro, apresentar o caráter ministerial de Paulo. Segundo, compreender os principais aspectos da liderança que ele exerceu. E terceiro, explicar os aspectos práticos da liderança do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o encontro de Jesus com Paulo, que era Saulo, mudou a vida dele de forma drástica. Eu gosto muito de Filipenses no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre quem ele era antes de se encontrar com Jesus, Quer ver? Aqui, ó, ele fala que ele foi Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e que segundo a lei ele foi fariseu. Ou seja, Paulo estava dizendo que ele era um homem cujo caráter, cujo testemunho ninguém podia falar um pontinho. Ele realmente era uma pessoa que extremamente cuidadosa da lei, e era por isso que ele estava indo perseguir os cristãos, indo prendê-los lá em Damasco. O primeiro contato que nós temos na palavra de Deus com o apóstolo Paulo é quando ele participa do apedrejamento de Estevão. Veja que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E nós vemos, encontramos Paulo na narrativa bíblica participando deste apedrejamento, do primeiro mártir da igreja. Olha só como o nosso Senhor, ele é maravilhoso. Como a forma com que ele trabalha nos deixa encantados e deve deixar o diabo de cabelo em pé, não é mesmo? Porque Paulo, ele é um perseguidor, assim que nós o conhecemos na Bíblia, E ele se torna, logo após alguns capítulos lá de Atos, o perseguido. E é sobre isso que nós iremos falar aqui nos primeiros tópicos. Então veja que nós vamos começar falando do caráter ministerial de Paulo. Primeiro, o início de tudo, Aqui falando sobre a conversão, como eu estava falando, ocorreu de forma sobrenatural. Enquanto ele ia no caminho de Damasco, eles queriam tentar conter o cristianismo, que eles consideravam uma seita, porque eu falei na aula sobre Barnabé que o cristianismo era encarado ali como a seita, como um resquício de um rebelde, e também era um motivo de vergonha para os judeus, porque Jesus tinha sido morto, crucificado, e a crucificação era a morte mais vergonhosa que uma pessoa podia receber naquele momento. Então ele realmente era vergonha para os judeus, como o próprio Paulo vai falar depois. E Damasco era uma cidade estratégica, era um lugar de onde, se o evangelho chegasse lá, eles acreditavam que ele alcançaria outros lugares, Alcançaria um patamar ainda maior, porque chegaria a muitas cidades. Então eles queriam conter este crescimento absurdo desta seita, Deste evangelho, desse Nazareno, que a gente já matou, que aconteceu, esse povo não para de crescer, e realmente o evangelho, o nascimento da igreja deste primeiro século era algo que chamava muita atenção.
Então Paulo, como ele mesmo diz, era seguidor da lei, levava a lei ali ponto por ponto, queria, né, fazer parte deste momento, queria com certeza aprender ali os cristãos. Então ele vai e no caminho de Damasco ele encontra aquele a quem ele estava perseguindo. E o Senhor é lindo, né? É um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, a forma com que o Senhor aparece para ele ali no capítulo 9 de Atos. E depois dessa experiência de conversão, nós vemos Paulo iniciando a sua trajetória. Mas, apesar de que ele era muito bem preparado, fariseu, né, muitos estudiosos acreditam que ele pertencia ao sinédrio daquela época, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres mais renomados, na verdade, o mais renomado daquele período de Jerusalém. Então, Paulo, e também era cidadão romano, né, ele vem de Tarso, tinha cidadania romana, mas ele era judeu de Judéia, hebreu de hebreu, como ele mesmo falou. Então, veja que ele era alguém que já tinha um certo status quando encontrou Jesus. Mas aqui nós temos o primeiro ensinamento. Ele não saiu da conversão pregando, ensinando. Ele não saiu da conversão testemunhando. Ele não saiu liderando. Aqui nós vemos, e a lição vai nos contar, que ele agiu com muita sabedoria. Com certeza, influenciado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi passar 3 anos na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Então, Paulo, ele era um neófito na fé. Depois ele vai nos escrever sobre como lidar, né, com os neófitos na fé. E aqui, em Atos 9, ele era um neófito na fé. Ele conhecia tudo de judaísmo, ele era um fariseu, mas ele não conhecia nada de cristianismo. Muito pelo contrário. Assim, ele considerava o cristianismo uma seita, ele tinha vergonha daquilo ali, ele estava perseguindo aquela fé. Então ele vai dedicar 3 anos na Arábia a estudar a fé que ele perseguia. O Senhor tem um senso de humor, não tem mesmo? Olha o que ele faz, né? O perseguidor vai ser perseguido. Um dos maiores perseguidos da história vai morrer pelo meu evangelho. O Senhor realmente é alguém que trabalha de formas que a mente humana desconhece, né? Veja que Paulo não recebeu um treinamento formal, né? Então ele não aprendeu a ser o líder que ele se tornou, o segundo maior nome do Novo Testamento. Ele não aprendeu isso com os outros líderes ali da igreja do primeiro século, né? Mas ele vai dizer depois, né, que ele recebeu o treinamento do próprio Jesus, que o Senhor o ensinou, né, que o Senhor deu a ele ali a... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. O entendimento, a interpretação, esta é a palavra que eu estava procurando na cabeça. A interpretação das Escrituras. Então foi o próprio Jesus quem revelou a Paulo, ali naqueles 3 anos que ele passou estudando a fé cristã, era o próprio Senhor quem mostrava a ele que o Senhor já era apontado desde o Gênesis e que ele teve acesso, né? Nós vamos ver depois Paulo falando sobre o crente Abraão, sobre que a fé, né, começa com Abraão. Então, ele passa esse período ali na estufa de Deus, aprendendo. E agora no ponto 2, nós falaremos mais sobre o treinamento dele. Nós vemos que depois da conversão e depois deste período que ele passou na Arábia, ele começa a pregar, né, falar a respeito de Jesus nas sinagogas. Agora vocês imaginem a confusão que isso não gerou. O perseguidor da igreja, o Paulo, fariseu, aquele que fazia parte do sinédrio, aquele que fez parte do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele estava pregando nas sinagogas, falando sobre Jesus, falando sobre a fé cristã. Imagina um ponto de interrogação na face das pessoas. E eles ficavam com muito medo de Paulo. Eles temiam que ele estivesse ali como um infiltrado, como alguém que queria ver o que eles estavam fazendo, saber onde tinham ali, né, para onde a igreja estava indo, para onde os apóstolos estavam sendo enviados e onde a igreja estava iniciando, para então passar essas coordenadas e então acabar de vez com a igreja. Muitos deles tinham esse entendimento sobre Paulo e é comum, né? É comum não. É entendível, é aceitável que eles tivessem esse pensamento por conta do passado de Paulo. O próprio Ananias, quando vai ser usado pelo Senhor no texto que nós lemos no início, né, do texto principal da lição, o Senhor fala, vai lá. E ele fala, mas Paulo, Senhor, Saulo, aquele Saulo que está vindo matar a minha igreja, a sua igreja, né? Ananias falando com Deus. E o Senhor fala assim, ele para mim é um vaso escolhido, eu usarei para a pregação dos gentios. Então veja que enquanto Paulo achava que estava indo em direção a Damasco para destruir vidas,
o Senhor o levou a Damasco para salvar vidas. No caminho de Damasco, o Senhor o encontra e transforma a vida dele. Que texto maravilhoso. E nós vamos ver que alguém muito importante para este início de Paulo foi o personagem que nós estudamos na aula 11, Barnabé. Porque Barnabé é a pessoa, né? Nós estudamos sobre o caráter dele, sobre como ele era uma pessoa generosa e como ele tinha um bom testemunho. Porque ele chega e apresenta Paulo, e Paulo acaba sendo aceito, meio que, né? Atravessado ali na garganta dos irmãos, dos líderes da igreja em Jerusalém, por causa de Barnabé. Então é o nome de Barnabé que está em jogo, né? Eu falei na aula passada que numa expressão bem brasileira, Barnabé deu a cara a tapa em nome de Paulo, falou, né? Vamos aí, coloca no meu nome. E aí Paulo foi aceito por conta de Barnabé. E nós vamos ver aqui que não foi só desta forma que Barnabé usou, né? Foi usado por Deus ali para trabalhar na vida de Paulo. Nós vamos ver aqui no ponto, no princípio da autoridade, no tópico 3, que lá na igreja de Antioquia haviam muitos doutores, muitos mestres, mas que Paulo, apesar de tudo que ele já sabia de judaísmo, apesar dele já ser um mestre na lei, ele não estava em primeiro. Aqui, por isso, né, o título é o princípio de autoridade, porque o primeiro era Barnabé, não Paulo. Então, o Espírito Santo, né, tem a sua forma de trabalhar, e é muito importante que nós que estamos aprendendo a liderança ou que já exerçamos a liderança, mas que estamos ensinando aos jovens a forma de liderar dentro da igreja, que nós entendamos que, por mais que nós façamos planos e que nós tenhamos o nosso olhar, e o nosso olhar é importante, né? Conforme você vai tendo um tempo na liderança, você vai começando a ficar experiente, cascudo, né? Como se diz no coloquial. Mas o Espírito Santo age de uma forma que supera as nossas experiências particulares. E foi isso que aconteceu no caso de Paulo. Veja só, o texto vai dizer que eles estavam orando para que o Senhor ordenasse quem iria para a obra missionária. E aí o texto nos diz, né, que o Espírito Santo colocou Barnabé primeiro, e depois Paulo. Foram separados para a obra missionária. Então veja que aqui nós primeiros aprendemos que o Senhor escolhe o primeiro, mas também o segundo. O Senhor não falou, vai Barnabé e vocês escolhem o outro aí. Não, não. O Senhor falou, vai Barnabé e Paulo. Por quê? Lembra que eu falei na aula passada sobre a liderança de Barnabé? Veja que o Senhor conhecia Barnabé e sabia que ele era a pessoa ideal, que ele era um líder que agiria como estufa para que Paulo crescesse. Então, Paulo precisava estar sob a autoridade de Barnabé para que ele conseguisse desenvolver todo o seu potencial de liderança. Então, se Paulo aprendeu tudo sobre a fé cristã com Jesus, sobre liderança, ele teve ali alguém especial usado pelo Senhor para auxiliá-lo, e esta pessoa foi Barnabé. E ele vai, né? Eles são separados pelo Senhor, iniciam ali a primeira jornada, a primeira viagem missionária. E mais para frente nós vemos que Paulo já começa a ser o primeiro indicado pelo Espírito Santo a liderar as viagens missionárias. Mas perceberam o princípio de autoridade? O primeiro ali, o segundo no caso, né? Era Paulo, mesmo que ele soubesse mais. O Espírito Santo direcionou para que Paulo estivesse sob autoridade. Então, às vezes, alguns líderes não gostam de ser colocados na posição de segundo. Muitos querem a posição de primeiro, mas o segundo ele tem que prestar conta a alguém. Então não é uma liderança assim tão estreladinha, sabe? Não vai reluzir sozinho. Vai ter alguém reluzindo na sua frente. Você vai ser meio que com o segundo lugar, meio que a prata. E a gente gosta desse ouro, né? O ser humano a gente é suscetível às obras da carne, ao orgulho, à soberba. E aqui o Senhor trabalha em nós, porque ele escolheu Paulo em segundo lugar, porque neste momento o Espírito Santo sabia que ele estava pronto para ser o segundo e não para ser o primeiro. Na caminhada de fé, às vezes nós estamos prontos para exercer a segunda posição na liderança. E nós devemos exercê-la da melhor forma que nós soubermos, da melhor forma que nós pudermos fazer, porque o Senhor vai trabalhando em nós, vai nos moldando para que um dia, assim como aconteceu com Paulo, nós estejamos prontos para ser o primeiro lugar, a primeira liderança. Mas pode ser que o nosso começo seja na segunda liderança. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê sabedoria para exercer a segunda liderança, a posição de segundo líder, da melhor forma que nós pudermos. Porque o trabalho não é para o primeiro líder. O trabalho de Paulo não era para os líderes da igreja que estava nascendo, era para o próprio Senhor.
assim como a nossa liderança na igreja, seja ela na segunda, terceira ou quarta posição, é para o Senhor. É Ele quem nos contempla e é Ele que um dia, lá no céu, nos galardoará pela liderança que nós exercemos. Então, que nós possamos exercê-la da melhor forma possível. Amém? Vamos agora, então, para o ponto 2, onde nós falaremos sobre a liderança de Paulo. Uma das primeiras características é que Paulo tinha uma liderança íntegra. Então, veja só, o que significa ser íntegro? Integridade, né, significa que você é completo e irrepreensível na conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Paulo se manteve íntegro mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. Como eu falei, não era tão fácil, né, para engolir Paulo ali como líder. Não era assim uma coisa muito fácil de entender. Há poucos anos antes, ele era o perseguidor da igreja. Então agora ele se tornou perseguido como eles. É natural que eles tivessem esta dúvida. Aí nós vemos que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai fazer uma defesa do seu apostolado e vai mostrar que os sofrimentos por ele enfrentados por causa do evangelho davam a ele, né, ali respaldo suficiente para que eles entendessem e o aceitassem como parte da igreja do primeiro século, como alguém que estava tão empenhado quanto eles e disposto a dar a sua vida pelo evangelho. Paulo também tinha uma liderança conduzida por Deus, então ele tinha uma liderança íntegra, mas a liderança dele não era só íntegra, não estava só nas mãos dele, era conduzida pelo Senhor. Então veja que ele aprendeu a trabalhar debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da direção do Pai. Ele foi impedido pelo Espírito Santo, por exemplo, de anunciar a palavra na Ásia. Como ele sabia que tinha sido impedido pelo Espírito Santo? Este texto está lá em Atos 16, no versículo 6. Veja que Paulo era dirigido pelo Espírito Santo. Então ele não fazia o que ele queria. Ele não pegou um mapa e falou, acho que aqui é um ponto estratégico, vou pregar aqui. Aqui é outro ponto. Não era assim que funcionava a vida de Paulo. Ele até podia fazer isso daqui, mas quem dava a palavra final nos planos dele era o Senhor. Então ele vai dizer que o Senhor o impediu de pregar na Ásia. Mais do que isso, ele tentou uma vez ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Ainda, no capítulo 16, nós vemos que durante uma noite ele teve uma visão que um homem da Macedônia rogava por ajuda e logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor estava o conduzindo àquele lugar. Um líder, assim como Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas áreas para que ele obtenha sucesso. Então, nós podemos ler muitos livros sobre liderança, nós podemos nos espelhar em outras lideranças, nós podemos nos consultar a respeito de liderança com outros líderes, mas a palavra final tem que vir do Senhor. Nós não podemos achar que a nossa visão limitada ou a visão limitada de alguém que está ali nos ensinando a liderança é suficiente. Porque a liderança cristã é exercida sobre a igreja. Então nós temos ali, sejam crianças, irmãs, jovens ou obreiros, né, no caso dos pastores, todos eles são filhos de Deus. Todos eles são membros do corpo de Cristo. Então nós não podemos tratá-los como massa de manobra. Nós não podemos tratá-los como uma liderança assim como um líder corporativo trata. Nós estamos falando da noiva de Cristo. Deve-se ter todo cuidado com ela. Deve-se dar o melhor a ela. Os jovens que podem estar aí, caso você seja, né, professor líder de jovens, debaixo da sua autoridade, eles são a noiva de Cristo. Eles são geração eleita, povo eleito, adquirido pelo Senhor. Então nós não podemos tratá-los de qualquer forma. E já que eles são do Senhor, quem melhor do que o próprio Senhor para dirigir a nossa forma de trabalhar com eles? Este exemplo de Paulo soe aos nossos corações e que nós possamos acatá-lo. Paulo também tinha uma liderança confiável, que está aqui no tópico 3 do 2. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. Então, dentre as muitas qualidades do apóstolo Paulo, ele era um líder confiável. Já tendo alcançado o respeito da igreja, dos irmãos dos apóstolos, né, superado aquela fase inicial de perseguidor a perseguido, Paulo conseguiu alcançar o status de uma liderança confiável, de alguém que transpassava, né, a confiabilidade, em quem as pessoas podiam ter certeza de que ele estava junto com eles nas trincheiras, né, ali, da pregação e da divulgação das boas novas do Evangelho.
Paulo conquistou a liderança dos que o cercavam. E aqui fica um ponto de reflexão para nós. Quando nós iniciamos uma liderança na igreja, pode ser que às vezes nós queiramos, né, tenhamos o desejo de ser aceito de início. Às vezes a gente quer iniciar uma liderança e ser aplaudido sem ter feito nada. A gente quer que todo mundo se empolgue com a nossa liderança, que todos aceitem, nos abracem, que todo mundo faça parte. Às vezes você assume lá o departamento de adolescentes e quer que todo mundo reverencie a sua liderança. Só que não é assim. Para que nós sejamos encarados, entendidos como líderes confiáveis, nós precisamos provar que somos confiáveis. Então nós precisamos passar ali o teste do tempo. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não podia obrigar os cristãos e os líderes da igreja em Jerusalém a aceitá-lo. Ele não poderia de forma intragável dizer: ei, ó, o Senhor me encontrou no caminho de Damasco, me escolheu, me chamou, me curou da minha cegueira. Então, porque vocês não devem estar dando conta do recado, né? Então eu cheguei aqui, vamos fazer do meu jeito, porque ninguém entende mais de lei do que eu. Não, foi assim que Paulo chegou. E também não deve ser assim que nós, né, cheguemos. Nós não podemos chegar dessa forma. Então, assim, talvez você saiba mais do que as pessoas que já estão ali líderes com você. Talvez você seja um regente que entenda tudo de vozes, mas o Senhor te colocou na posição de segundo regente. Então você deve autoridade ao primeiro. Talvez o primeiro não saiba como você. Talvez o primeiro não tenha a técnica que você tem. Só que, neste momento, você precisa provar que você é confiável. Nós precisamos dar tempo para a igreja e dar tempo para os nossos liderados de confiar em nós, de passarmos o teste do tempo para então nos tornarmos líderes confiáveis. Amém? Vamos agora para o último tópico, os aspectos, né, práticos da liderança de Paulo. Veja que, primeiro, Paulo conhecia suas limitações. Isso aqui é extremamente importante para um líder, saber no que eu sou bom. Às vezes, um líder não é a melhor pessoa para pregar. Não tem ali tato com o púlpito, não consegue. E às vezes esse líder ele aproveita a liderança para pregar sem parar, mas ele não é bom naquilo. Às vezes o líder não é bom para cantar. E ele quer mandar ali o hino que vai ser cantado, quem vai vir cantar, e os regentes, coitados, ficam lá, né, sofrendo. Quais são as suas limitações na sua liderança? Não lembre-se, professor, de explicar aos seus liderados, né, aos seus jovens que estarão aí nesta aula, que a importância desta lição para os jovens é que eles aprendam a liderar. Então, a primeira coisa, um líder deve saber quais são as suas limitações. Paulo conhecia as dele. Veja só, um dos fatores, né, que fizeram dele este líder é que ele reconheceu os seus próprios limites, ele não escondeu a sua humanidade. Ele reconhecia as suas incapacidades e, por isso, ele sempre dependia de Deus. Por mais que ele fosse o Paulo, né, o cidadão romano, ele era construtor de tendas ali, né, ele e os pais dele, então ele provavelmente era um empresário naquela época, né, ele estudou com Gamaliel, tinha ali domínio dos idiomas que estavam em alta na época, mas ele era mais um líder no corpo de Cristo. E quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos líderes do corpo de Cristo, né, sendo mais alguém ali que está influenciando pessoas, nós devemos entender que por mais talentos que nós tenhamos, nós temos as nossas limitações também. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo na área X, mas e ter a maior deficiência, né, do mundo na área Z. Então todos nós dependemos de Deus. Todos nós, quando estamos na posição de líderes, dependemos da graça e da misericórdia de Jesus. Nenhuma liderança na casa de Deus, no reino de Deus, vai ter sucesso se ela depender apenas da força do braço do líder. Se ela depender apenas da voz do líder. Não vai. Não vai conseguir. Nem Paulo, que era Paulo, conseguiu alguma coisa sozinho. Ele precisava de Cristo. Ele dependia de Cristo. Nós também devemos depender. Aqui nós temos no 3:2 que Paulo estava disposto a se sacrificar. Paulo não teve a sua vida por preciosa. Né? Ele fez muitos sacrifícios em favor dos seus liderados. Ele trabalhou com as próprias mãos quando ele viu que era necessário. Né? Ele vai dizer lá para a igreja de Corinto que ele, para não ser pesado a vós, eu trabalhei, eu me mantive, eu fui atrás do meu sustento. Então Paulo era alguém que estava disposto a fazer o que fosse necessário para pregar a palavra de Deus. Ele realmente abraçou a missão que o Senhor tinha dado a ele. Será que nós, quando estamos na posição de líderes, estamos dispostos a fazer sacrifícios?
Porque ser o líder lá na confraternização, né, no final do ano, nas festas, ser o líder que recebe os presentes, é maravilhoso, né? Mas se sacrificar por um grupo, orar por pessoas que não são da sua família, orar por pessoas às vezes que são ingratas, que não gostam de você, que não discordam da sua liderança, não é uma tarefa fácil. Mas o líder deve estar disposto a se sacrificar pelos seus liderados. E por último, nós vemos que Paulo tinha responsabilidade. O que o levou, né, a declarar: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo estava dizendo que conforme ele mais amava eles, né, ou seja, mais doutrinava, mais escrevia cartas, mais orava, mais intercedia pela vida deles, é claro que as cobranças iam ficando mais duras, porque o amor tem este intuito de que você cresça, de que você amadureça, de que você entregue o seu melhor ao Senhor. Ainda mais quando nós falamos do amor cristão, do amor bíblico. Mas quanto mais Paulo fazia isso, menos o povo gostava dele. Então era o que ele estava dizendo, era: eu tenho responsabilidade, eu sei o que eu recebi de Cristo, eu sei o que o Senhor cobrará de mim. Porque quanto mais você recebe, mais você vai ter que pagar do que você recebeu. E Paulo tinha consciência daquilo, ele tinha responsabilidade. Então o líder, ele não pode ter o seu grupinho, o seu timinho, ele não pode ficar de conchavo, ele precisa pregar o que tiver que ser pregado, falar o que tiver que ser falado, mesmo que ele seja menos amado por isso. O líder tem que corrigir quando for necessário, mesmo que com esta correção ele perca alguns jovens. É claro que talvez na balança você vai falar: não, vou deixar todo mundo aqui, vai. Um líder tem que ter responsabilidade. Mesmo que doa, mesmo que te apedrejem, né? E hoje não com as pedras literalmente, mas com palavras, com atitudes, se recusando a fazer parte, né, do grupo, você precisa fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Então a responsabilidade de um líder é primeiro para com Deus que o colocou naquela posição, depois para com os liderados. É claro que não existe pastor sem igreja, que não existe líder sem grupo, né, sem liderados. Só que quem colocou o pastor sobre a igreja? Deus. Quem colocou o líder sobre aqueles liderados? Deus. Então a responsabilidade do líder, né, a nossa responsabilidade como líderes, deve ser para com Deus. Era isto que Paulo fazia. Então veja que ele vai dizer que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, Paulo se declarava devedor e se propunha, né, a pagar a sua dívida anunciando o evangelho. Líder, anunciar o evangelho pode custar, pode doer muito, mas não pode jamais ser deixado de lado. A gente não anuncia o evangelho só porque a gente gosta. Algumas partes do evangelho, e às vezes, em alguns momentos, quando nós temos que falar, é duro, é difícil. Nem toda palavra é docinha. O Senhor falou que nós seríamos o sal do mundo, não, né, o doce de abóbora do mundo. É difícil às vezes. E ser o líder, estar ali na posição, né, de questionar, de exigir, de corrigir, não é uma tarefa fácil. Mas é a responsabilidade que o Senhor colocou sobre as tuas mãos. Então eu desejo, professor, que neste domingo, do dia 18, né, que é quando esta aula será ministrada, o Espírito Santo possa direcionar as suas palavras, a montagem da sua aula, a sua preparação dela, para que ele dirija os corações, trabalhe nas mentes dos seus jovens. Que eles possam sair desta aula aprendendo mais sobre a liderança de Paulo e se inspirando nela. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.